Com a proteção divina, declaro abertos os trabalhos desta tarde. Livro daqueles que a praticam. O leão está sempre à espreita da presa. Da mesma forma, o pecado para os que praticam a iniquidade. Palavra do Senhor. Em seguida, levo para a consideração do plenário a ata da sessão ordinária, realizada no dia 27 de julho, que ficou à disposição dos senhores vereadores na divisão de legislação. Como não houve interesse de impugná-la ou ratificá-la, declaro a mesma aprovada. Dando sequência aos trabalhos, solicito do secretário designado a leitura da matéria escrita no expediente da presente sessão. Ofício número 125/2015 GP, de 28 de julho de 2015, em resposta ao requerimento número 119, iniciativa da vereadora Aparecida de Fátima Ribeiro Fraza. Ofício número 126/2015 GP, de 28 de julho de 2015, em resposta ao requerimento número 117/2015, iniciativa do vereador Carlos Roberto Ramos. Ofício número 127/2015 GP, de 28 de julho de 2015, pedido de prorrogação no prazo de 15 dias para a resposta ao requerimento número 121/2015, iniciativa do vereador Hélio César Alves Santos, e ao requerimento número 122/2015, iniciativa do vereador Rubens Benck. Ofício número 102/2015 GP, Telêmaco Borba, 27 de julho de 2015, excelentíssimo senhor presidente. Através do presente, solicitamos seus bons préstimos no sentido de retirar do trâmite legislativo o projeto de lei encaminhado a essa Igreja Casa através da mensagem número 021/2015 que revoga a Lei 1644 de 14 de dezembro de 2007, institui o tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado a microempresa e a empresa de pequeno porte no âmbito do município, na conformidade das normas gerais previstas no Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar Federal número 123, de 14 de dezembro de 2006, e suas atualizações. Em razão do encaminhamento da mensagem número 037/2015, propondo alteração em sua redação, suprimimos os artigos 28, 29, 30 e 31. Certos de mais uma vez podemos contar com a valorosa colaboração, renovamos os nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, assina Luiz Carlos Gibson, prefeito. Ofício número 107/2015 GP, Telêmaco Borba, 29 de julho de 2015, excelentíssimo senhor presidente e senhores vereadores. Através do presente, solicitamos seus bons préstimos no sentido de retirar do trâmite legislativo o projeto de lei encaminhado a essa Igreja Casa através da mensagem número 011/2015, que autoriza o Poder Executivo a firmar termos de permissão de uso de bens imóveis com as associações de moradores, para promover alterações no texto do referido projeto, eis que algumas impropriedades técnicas foram identificadas em seu conteúdo. Certos de mais uma vez podemos contar com a valorosa colaboração, renovamos os nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, assina Luiz Carlos Gibson, prefeito. Senhor presidente, em virtude de compromissos nos preparativos que antecedem o meu casamento, que acontecerá no próximo dia 8 de agosto de 2015, estarei impossibilitado de chegar a tempo hábil para a sessão ordinária. Justifico minha ausência na sessão ordinária da Câmara Municipal, conforme descrição do regimento interno abaixo. Artigo 16. São deveres dos vereadores, além de outros previstos na Lei Orgânica do Município. Inciso 2. Comparecer à hora regimental nos dias designados nas sessões da Câmara Municipal, apresentando, por escrito, justificativa à mesa pelo não comparecimento. Artigo 17. Salvo motivo justo, será atribuída a falta ao vereador que não comparecer às sessões ou às reuniões das comissões. Parágrafo 1º. Considera-se motivo justo, para efeitos de justificação de faltas, doença grave, luto, nascimento de filho, desempenho de missões oficiais da Câmara, além de outros devidamente esclarecidos anteriormente e aceitos em plenário.
Sem mais para o momento, subscrevo-me. Atenciosamente, Marcos William de Oliveira. Ofício número 15/2015. Telêmaco Borba, 3 de agosto de 2015. Ilustríssimo Senhor, justifico a minha ausência por motivo de viagem a Nova Esperança, Paraná, por motivos de saúde de familiar, para a reunião ordinária de hoje, 3 de agosto de 2015, às 17h30. Sendo só o que se apresenta no momento, despedimos-nos, renovando votos de elevada estima e apreço. Atenciosamente, Carlos Roberto Ramos, vereador. Excelentíssimo Senhor Presidente, em virtude de um problema de saúde, venho justificar minha ausência na 29ª reunião ordinária da 50ª sessão legislativa da 12ª legislatura, data 3 de agosto de 2015, segunda-feira, abertura às 17h30. Portanto, em cumprimento ao regimento interno, apresento a referida justificativa de ausência e solicito a deliberação do plenário. Sem mais para o momento, subscrevo-me. Atenciosamente, assina Célia Regina Sobrinho de Andrade, vereadora. Projeto de Lei número 039/2015, Iniciativa do Poder Executivo, mensagem número 036, de 23 de julho de 2015, que autoriza o Poder Executivo a criar e implantar o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, bem como o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher e da outras providências. Mensagem número 036/2015, Telêmaco Borba, 23 de julho de 2015. Excelentíssimo Senhor Presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei tem por objetivo criar o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher no município de Telêmaco Borba. Como é do conhecimento dos nomes integrantes dessa Casa Legislativa, a violência intrafamiliar é uma crescente no Brasil, não menos em nosso município. Temos já articulado e em pleno funcionamento a Comissão Intersetorial de Enfrentamento à Violência Intrafamiliar no município de Telêmaco Borba, a qual, após crescente desenvolvimento de suas atividades, e pelo município ser comprometido com as notificações de casos de violência deste cunho, recebeu o convite para ser signatário do Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Ademais, ganhou ainda assentamento na Câmara Técnica de Gestão Estadual do Pacto Nacional pelo Enfrentamento da Violência contra a Mulher. Desde então, temos responsabilidade de fomento no trabalho articulado, além de Telêmaco Borba, em mais 6 municípios, sendo eles Imbaú, Reserva, Ventania, Tibagi, Ortigueira e Curiúva. Por fim, após compreensão da magnitude do trabalho desenvolvido e percebendo os nobres senhores que o município de Telêmaco Borba foi colocado com esse trabalho em cenário estadual e nacional, salientamos a necessidade de se criar o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, sendo essa, inclusive, uma das metas propostas pelo já citado pacto. Aproveitamos ainda para elucidar aos nobres senhores de que o Poder Executivo convocará a população para a Conferência Municipal dos Direitos da Mulher, obedecendo o calendário estadual, a qual será realizada em 11 de setembro, no auditório Yolanda D'Alessio, na Secretaria Municipal de Educação. Chamamos a atenção para o fato de que, já havendo a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, nesta data, teremos a oportunidade pioneira em nosso município de eleição da sociedade civil organizada para a primeira composição desse Conselho. Nesses termos, roga-se ao nobres edis a usual compreensão e apoio à presente proposta, e espera-se que seja apreciada em regime de urgência. Sem mais, para o momento, externo protesto de estima e apreço extensivo aos demais vereadores. Atenciosamente, assinam Luiz Carlos Gibson, prefeito. Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer ao projeto número 036/2015, iniciativa do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional na importância de R$555 mil. Parecer. Trata-se de projeto de lei encaminhado pelo senhor prefeito municipal, solicitando a abertura de crédito adicional suplementar na ordem de R$555 mil para reforço de dotações na área da saúde. Segundo a mensagem, R$278 mil serão destinados para a manutenção das atividades de rede de urgência e emergência, e R$277 mil serão destinados para pagamento de serviços de terceiros. Para a cobertura desses valores, o Poder Executivo está cancelando a aquisição de um ônibus para a Secretaria de Saúde no valor de R$355 mil e cancelando também a aquisição de uma ambulância no valor de R$200 mil. Do ponto de vista da legalidade,
não há nenhum impedimento de ordem legal, cabendo à plenária a discussão sobre o mérito e a conveniência da operação pretendida pelo Poder Executivo. O parecer é pela constitucionalidade e legalidade do projeto. É o parecer. Telêmaco Borba, 30 de julho de 2015. Assinam Maurício Diógenes de Castro, relator. Everton Fernando Soares, membro. Hamilton Aparecido Machado, presidente. Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer ao projeto de lei número 037/2015, iniciativa do Poder Executivo, mensagem número 034, de 7 de julho de 2015, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar na importância de R$ 2.043.000. Parecer. Trata-se de projeto de lei encaminhado pelo senhor Prefeito Municipal, solicitando a abertura de crédito adicional suplementar na ordem de R$ 2.043.000, para atender despesas com a folha de pagamento dos funcionários do Executivo, em face de novas contratações por concurso e transferências de funcionários entre as secretarias municipais. Do ponto de vista da legalidade, não há nenhum impedimento de ordem legal, cabendo à plenária a discussão sobre o mérito e a conveniência da operação pretendida pelo Poder Executivo. O parecer é pela constitucionalidade e legalidade do projeto, cabendo à Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa o exame mais detalhado sobre os recursos a serem utilizados e as fontes a serem canceladas. É o parecer Telêmaco Borba, 30 de julho de 2015. Assinam Maurício Diógenes de Castro, relator. Everton Fernando Soares, membro. Hamilton Aparecido Machado, presidente. Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer ao projeto de lei número 038, iniciativa do Poder Executivo, que dispõe sobre a Conferência Municipal de Cultura, Conselho Municipal de Cultura, Fundo Municipal de Cultura e da outras providências. Parecer. Trata-se de projeto de lei encaminhado pelo senhor Prefeito, instituindo o Conselho Municipal de Cultura, adequando ao Sistema Nacional de Cultura, além de outras providências na área cultural. O projeto revoga a Lei 1693, de 2008, e os artigos 41 e 47 da Lei 2009/2013, e ainda o parágrafo 2º do artigo 42 e o inciso 2 do artigo 46 da mesma lei. Do ponto de vista da legalidade, não há nenhum impedimento para que o plenário analise e decida o mérito. Assim, nosso parecer é pela constitucionalidade e legalidade do projeto, e manifestamos-nos favoravelmente para que seja submetido à decisão do plenário desta Casa de Leis. É o parecer Telêmaco Borba, 30 de julho de 2015. Assinam Maurício Diógenes de Castro, relator. Hamilton Aparecido Machado, presidente. Everton Fernando Soares, membro. Indicações número 692 a 694. Iniciativa do vereador Maurício Diógenes de Castro, que indica ao senhor prefeito que determine aos órgãos competentes. Estudo para fechamento do canteiro central na Avenida Eleomar Meira Xavier, no cruzamento com a Alameda Oswaldo Gomes, de Lima, no centro. Estudo de viabilidade para padronização da frota de táxis que circula em nosso município. Recape asfáltico na rua Olímpio Vieira de Campos, no bairro Socomim. Indicações número 695 a 697. Iniciativa da vereadora Aparecida de Fátima Ribeiro Fraza, que indica ao senhor prefeito que determine aos órgãos competentes. Tapa-buraco na rua Serra Grande, esquina com a Marginal do Trabalhador, no bairro Área 2. Tapa-buraco no acostamento da rodovia PR-560, próximo ao Rodoponta e Posto Vitória 2. Tapa-buracos na rua Serra do Facão, bairro Área 2. Indicações número 698 e 699. Iniciativa do vereador Neiri Rafael Mangoni, que indica ao senhor prefeito que determine aos órgãos competentes. Serviço de limpeza de caixa de águas pluviais e desobstrução de manilhamento subterrâneo na rua Olímpio Vieira de Campos, no bairro Socomim. Limpeza de caixas de águas pluviais e desobstrução de manilhamento subterrâneo em todo o bairro Nossa Senhora de Fátima, bairro Sem Casas. Indicações número 700 e 701. Iniciativa do vereador Mário César Marcondes, que indica ao senhor prefeito que determine aos órgãos competentes. Estudo viário para tornar mão única a rua Dom Pedro II, no bairro Jardim Bom na Vila. Colocação de placas com o nome da rua Salto Aparado, na confluência com a rua Reserva. Indicações número 702 a 705. Iniciativa do vereador Rubens Benck, que indica ao senhor prefeito que determine aos órgãos competentes.
Tapa-buraco na rua Independência, próximo ao número 384, centro. Recap com lama asfáltica na rua Antônio Rubens Prestes, bairro São Jorge. Patrulhamento nas ruas Campo Grande e Corumbá, bairro São Jorge. Estacionamento de um lado só, na rua Delfim Moreira, bairro Centro. Indicações números 706 e 707. Iniciativa do vereador Carlos Roberto Ramos, que indica ao senhor prefeito que determine aos órgãos competentes. Limpeza de mata no passeio público, em frente à Escola Municipal Etelvina Arzo Acosta, no bairro Parque Limeira, área 2. Sinalização de trânsito indicando o sentido correto de mão única, na rua Campina Alta, bairro Parque Limeira, área 2. Indicações números 708 a 712. Iniciativa do vereador Everton Fernando Soares, que indica ao senhor prefeito que determine aos órgãos competentes. Tapa-buracos na rua Mar Vermelho, bairro Rio Alegre. Lama asfáltica na rua Vasco da Gama, bairro Nossa Senhora de Fátima. Tapa-buracos na rua Morretes, bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Tapa-buraco na rua Serafim Colombo Gomes, bairro Centro. Tapa-buracos na Travessa Siqueira, Vila Siqueira. Requerimentos números 133 e 134, iniciativa do vereador Everton Fernando Soares. Requerimento número 135, iniciativa do vereador Carlos Roberto Ramos. É só, senhor presidente. O projeto de lei 039/2015 será encaminhado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação para emissão de parecer. Os projetos 036, 037 e 038/2015 serão encaminhados para a Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização para emissão de parecer. Levo para a consideração do plenário o pedido do senhor prefeito para a retirada do projeto de lei 023, o qual eu vou ler a súmula para que os vereadores tomem ciência. Através do presente, solicitamos seus bons préstimos no sentido de retirar de trâmite legislativo o projeto de lei encaminhado a essa egrária casa, através da mensagem 021/2015, que, abre aspas, revoga a lei número 1644, de 14 de dezembro de 2007, institui o tratamento diferenciado e favorecimento a ser dispensado a micro e a empresa de pequeno porte no âmbito do município, na conformidade das normas gerais previstas no Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar Federal número 123, de 14 de dezembro de 2006, e suas atualizações. Em razão do encaminhamento de mensagem 037/2015, propondo a alteração em sua redação, suprimindo os artigos 28, 29, 30 e 31. Certo de mais uma vez podermos contar com valorosa colaboração, revogamos os nossos protestos de elevada estima. Assina prefeito municipal. Está em discussão a retirada. Está em discussão porque o projeto já estava tramitando dentro das comissões, razão pelo qual ela só pode ser retirada com apreciação do plenário. Está em discussão. Não houve interesse em discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado. Dessa forma, retirado o projeto 023/2015. Também levo para consideração o requerimento de justificativa da falta do vereador Marcos William. Está em discussão. Como não houve interesse de discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem levantando a mão. Aprovado. Também levo em consideração do plenário a justificativa da falta de hoje do vereador Carlos Roberto Ramos. Está em discussão. Como não houve intenção de discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem levantando a mão. Está aprovado. Levo também em consideração do plenário a justificativa da falta nessa reunião da vereadora Célia. Está em discussão. Como não houve interesse de discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem levantando a mão. Aprovado. As três justificativas foram fundamentadas pelos artigos
16, 17, parágrafo 1º do regimento interno desta Casa. Nada mais constando, solicito da primeira secretária a leitura dos requerimentos apresentados para deliberação do plenário. Requerimento número 133/2015, de iniciativa do vereador Everton Fernando Soares, que requer do senhor prefeito municipal que, no prazo que a lei determine, informe esta Casa de Leis. Primeiro, existe previsão para conserto da cobertura da quadra de esporte de Bela Vista? Segundo, caso positivo, informar cronograma de execução. Caso negativo, justificar o motivo. Está em discussão o requerimento. Como não houve interesse de discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem levantando a mão. Aprovado o requerimento 133/2015, de autoria do vereador Everton Fernando Soares. Requerimento 134/2015, de iniciativa do vereador Everton Fernando Soares, que requer do senhor prefeito municipal que, no prazo que a lei determine, informe esta Casa de Leis. Com relação ao campo de futebol da Vila São Francisco, Caique, primeiro, qual foi o destino do alambrado, tela, que foi retirado do referido campo de futebol? Segundo, existe previsão para instalação de grades para colocar o campo para cercar o campo em questão? Segundo, caso positivo, informar cronograma de execução. Caso negativo, justificar o motivo. Está em discussão o requerimento. Como não houve interesse de discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado o requerimento 134/2015, de autoria do vereador Everton Fernando Soares. Requerimento 135/2015, de iniciativa do vereador Carlos Roberto Ramos, que requer ao senhor prefeito que remeta esta Casa de Leis com base na Lei Municipal número 814, Lei Orgânica do Município, artigo 90, as seguintes informações. Primeiro, cópia da declaração pública de bens do senhor José Altamiro Ramos, uma vez que no documento enviado através do requerimento número 120/2015 consta uma frase grifada em negrito, abre aspas, a declaração de bens será anualmente atualizada e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego e função, fecha aspas. Está em discussão o requerimento. Como não houve interesse de discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado o requerimento 135/2015, de autoria do vereador Carlos Roberto Ramos. Não há mais requerimento, senhor presidente. Não havendo mais requerimento para ser deliberado, solicito da primeira secretária a chamada nominal dos vereadores inscritos no livro próprio para uso da palavra livre por 8 minutos. Inscritos os vereadores Rubens Benck, Maurício Diógenes, Hamilton Aparecido Machado e Eli César. Faz uso da palavra o vereador Rubens Benck. Senhor presidente, nobres colegas, faço uso da palavra hoje por um fato que aconteceu no Parque Limeira, área 2. Fui informado pelo presidente da Associação de Bairros, senhor Michel, que estavam esperando há mais de 2 horas, aproximadamente 50 pessoas, para retirada de autorização de exames médicos. Imediatamente já passei uma mensagem para o secretário. Porque ele disse, ele e o senhor Haroldo, na reunião que nós estivemos lá, o vereador Fubá estava presente, que não existia mais marcação de exame num dia do mês só. E que nos postos de saúde os exames eram marcados conforme a necessidade da população. Então aqui, já pedi esclarecimentos ao secretário, ao senhor Haroldo, porque ele mentiu para nós. Também
pedir esclarecimentos para o secretário, que ele disse que tinha zerado em maio todos os exames. E segundo informação do posto de saúde da área 2, desde dezembro estão com exames reprimidos. E que todo mês passa exame para o mês seguinte para ser realizado. E isto não pode acontecer. Estaremos tomando providências nesse sentido. Porque para enganar a população é muito fácil. Tem 220 mil na LDO para propaganda desse ano que vem. Para enganar o povo. Porque para fazer exame lá só tinha R$ 1.306 hoje. Pro Vida e R$ 1.406 por Ridar. E tinham 50 pessoas na fila, gente. Não é um nem dois. No sol, esperando feito bobos. Isso é falta de respeito para com a população. Aqueles que precisam. Estou dando esse depoimento aqui porque algumas pessoas me disseram que não adiantava ir lá e falar as coisas. Tem que ser tomadas providências. O senhor secretário veio dizendo que teve um pane na internet. Mas o pane da internet só foi hoje. E tinha 50 pessoas esperando na fila. E daí? Quem está falando a verdade? Ou o prefeito com as suas besteiras no rádio e tudo mais. Já veio o filho dele, já falou um bando de besteira. Veio o prefeito fala outras. Mas a população merece respeito. E isso nós vamos exigir. Nós vamos cobrar respeito. Se estão dizendo que não tem oposição nessa casa, que não tem atitudes, que só tem um bando de submissos aqui que fazem sua lado, então nós vamos tomar atitudes. A partir de agora nós vamos tomar atitudes. Porque nós temos que ter respeito com a população de Telêmaco Borba. Nós não estamos aqui para brincadeira. Nós não estamos aqui para falar besteira. Eu acho que quando eu subo nessa tribuna aqui, eu vim em defesa de alguma coisa que o povo me otorgou nas urnas. Eu sou um representante do povo. E se eu falo alguma coisa, eu falo em nome do povo. E que o prefeito saiba que eu falo em nome do povo. E se ele está dando descrédito a essa casa, ele está dando descrédito ao povo. Segundo o secretário, estamos com consultas marcadas lá com senha na área 2. A população fica meio receosa com isso. Mas nós vamos insistir na consulta com hora marcada. A população precisa ter respeito, gente. Ela precisa ter uma senha e ser atendida no horário que aquela senha está marcada. Mas não adianta vir com senha para daqui a 30, 60 dias. Tem que ser na semana ou no máximo em 15 dias, 20 dias. Porque a população fique sabendo que emergência é para ser atendido 24 horas por dia no PAN. O PAN está lá para ser atendido e atender a população durante 24 horas. E o povo merece respeito. Porque o povo paga tudo isso daí. O povo não está aqui para ser palhaço de quem está brincando de ser prefeito nessa cidade. Eu falei para o secretário que ia dizer isso daqui na tribuna hoje. Porque nós fomos enganados, Zé Licença. Nós demos crédito a quem não nos deu crédito. Porque eu dou elogios, mas a quem merece elogios. E dou crédito a quem merece crédito. Aquela porcaria de ônibus comprada pelo prefeito Eros,
Está com o motor fundido. Fundiu o motor de novo daquela porcaria. E o secretário está pedindo aqui verba para nós remanejarmos, porque não precisa de ônibus. Eu quero ver quanto tempo esse ônibus vai ficar parado. Por negligência de licitação. Então está aí, o ônibus está com o motor fundido. São 15 mil reais aproximadamente para isso. Mas a população precisa desse ônibus. E se for o caso, esse remanejamento, nós vamos pensar bem nele para fazer. A outra coisa que eu quero falar aqui, que eu até não ia tocar muito nesse assunto. Mas, senhor presidente, estou fazendo um requerimento verbal agora para a convocação do senhor Roberto Amatuzzi. Para que venha prestar esclarecimentos o porquê ainda não estão fechados os contratos para as cirurgias eletivas. Segundo o secretário de saúde, foram autorizadas 3 mil cirurgias para a nossa região. 1.800, 1.900 para Telêmaco Borba. E isso nós vamos ter aqui. Porque se dizem que nós estamos ladrando, nós vamos provar que o judiciário está aí para isso daí. E se tivermos que tomar atitudes aqui, nós vamos tomar aqui também. Porque o vereador Fubá foi testemunha. Que eu disse que não quero sair dessa casa de lei sem ter zerado, no mínimo até 2014, 2015, todas as cirurgias eletivas do nosso município. Porque aquele cidadão que precisa, que está lá na fila, ninguém tem coragem de ir na casa dele e perguntar lá de 2010, 2011, 2012. Mas na hora de pedir voto, vai todo mundo na rua pedir voto para a população. Por isso que eu peço aos nobres pares, se temos que tomar atitudes, vamos tomá-las. Porque eu acho que o povo merece respeito. E nós somos o povo desta casa. Muito obrigado, senhor presidente. Faz uso da palavra o vereador Maurício Diógenes de Castro. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, boa noite a todos. O que me traz nessa noite aqui, para falar um pouquinho, sempre tenho, falando de segurança, nós que andamos por essa cidade podemos ver o quanto nós precisamos de segurança no nosso trânsito. Eu tenho pedido, fiz já em minhas indicações, para o fechamento de alguns pontos dessa avenida aqui, agora não pode o nome, próximo do Mercado Central, próximo do Clube Aquários, estão ali. Horácio Laffer, né? Obrigado, vereadora. Então porque seguidamente nós estamos aí deparando com acidentes. E hoje, mais uma vez, estou aqui fazendo uma indicação para que foi recentemente colocado ali um sinaleiro, aquele cruzamento ali da Rua das Palmeiras. Porém, uma coisa melhora e acaba trazendo outros constrangimentos, tá? E nós estamos tendo um grande problema ali mais para cima, porque ficou aberta aquela rua ali, e seguida, pelo menos 2 ou 3 vezes por semana, a gente acaba tendo um acidente ali. Então nós estamos pedindo
para que seja fechado ali também, e vai com certeza para a comissão de trânsito. Nós colocamos aqui que seja feito o estudo de viabilidade para padronização, né? Ou melhor, para que seja feito fechamento do canteiro central da Avenida Eliomar Meira Xavier, no cruzamento com a Alameda Oswaldo Gomes de Lima, no centro da cidade. Então ali, mais precisamente, ali na Rua dos Palmeiras. E nós estamos praticamente toda semana estamos tendo 2, 3 acidentes aí. Então fica aí a minha indicação para que seja. Também quero aproveitar, falando de trânsito, parabenizar a equipe do TBTran e juntamente com a Secretaria de Obras, que ontem, a partir das 7 horas da manhã, estiveram ali fazendo as melhorias na rodoviária, próxima à rodoviária. Hoje nós estamos ali com aproximadamente, não contei ele, mas fazendo a conta, 10 sinaleiros para pedestre. Então a gente vê que a sinalização ali foi melhorada. Ótimo, ficou ótimo ali. Porém, nós precisamos fazer o trabalho de conscientização da nossa população, que infelizmente não estão habituados. A melhoria aconteceu ontem e hoje, infelizmente, tivemos ali um acidente. Então é preciso que nós começamos a... Hoje à tarde nós ficamos ali, junto com a equipe da TBTran, conscientizando as pessoas que mesmo vendo o sinaleiro fechado, acaba por passar. E nós estamos vivendo um momento intenso de trafegabilidade na nossa cidade, e o pessoal de fora, acostumado na cidade grande, vai obedecer a sinalização. Abriu, vamos vendo. E se os pedestres... Me dá uma parte, nobre colega. Pois não. Obrigado. Eu acho providencial o assunto que você está tocando, no sentido de que o nosso trânsito precisa de melhorias e estão acontecendo. Eu até acho que gradativamente temos que fortalecer isso para que acelere esse processo de modernização, dessa conscientização entre motorista e pedestre. E é importante que não só façam as melhorias, mas que lancemos, e fica como proposta, um programa de educação e de reeducação, tanto para o motorista quanto para o pedestre. Porque nós percebemos que os motoristas, muitos deles não respeitam quando o pedestre está na faixa. E muitos pedestres não atravessam, não são acostumados a atravessar na faixa. Atravessam em qualquer lugar e, inclusive, quando o sinal está verde, o pedestre não pode atravessar, porque o trânsito não pode parar quando o sinal está verde. Nesse sentido, acho que fica aqui uma dica, nobre vereador, para que façamos uma campanha, para que o Executivo faça uma campanha de educação no trânsito para o nosso município. Com certeza. Muito obrigado aí pela discussão. Com certeza. Hoje à tarde nós ficamos ali junto com a equipe da TBTran, o TBTran ali, distribuindo panfletos e orientando a população que passe, então, a habituar-se a obedecer a sinalização. Que da maneira que está colocado ali, se todos nós respeitarmos a sinalização, com certeza nós estaremos evitando os acidentes. Mas se, por outro lado, se nós não fizermos isso, os acidentes estão cada dia mais propensos na nossa cidade. Permita uma parte. Pois não, vereador. O nobre vereador Maurício esteve comigo, junto com o menino do trânsito, nessa mesma rua, sentido aqui da Adventista. O senhor sabe a dificuldade que os pais têm encarado ali no dia a dia. Nós fizemos o pedido, e infelizmente até agora não deram nenhum posicionamento para nós. Fizemos o pedido quando entramos nessa casa em 2013, para que se estendesse o canteiro central em frente à contabilidade do Amaral. Em 2013 foi negado. Fizemos o pedido em 2015 e infelizmente foi negado. Eu torço que o senhor consiga, mas infelizmente nossos pedidos até agora, vereador Maurício, não foram solucionados. O senhor foi junto comigo lá, viu a dificuldade, a gente filmou a dificuldade que os pais têm para sair daquela rua da escola adventista, que vem e faz o contorno voltando sentido a Câmara. É um perigo constante. Fico entristecido porque nós fizemos o pedido e até agora não foi solucionado. Então, gostaria que o senhor, como líder do prefeito, reivindicasse também o nosso pedido junto aqui à escola adventista e o escritório do Amaral ali, que se estendesse o canteiro ali, que é um perigo ali. Os moradores, os veículos fazem o contorno direto ali.
Então tem muitas clínicas ali, então para que se evitasse esses acidentes também. Muito obrigado. Com certeza, vereador. Inclusive, nós tivemos a resposta, né, da Comissão de Trânsito e está sendo feito então um projeto para que seja verificado, né, se é possível fazer, se é melhor. Nós olhando, achamos que essa é a melhor saída. Porém, nós precisamos de alguém, de repente, mais especializado. Me permita uma parte? Pois não. Vou dizer para o vereador, eu faço parte da comissão lá de trânsito. Esse do Amaral está na comissão, na Secretaria de Planejamento. Exatamente. Nós já tivemos muito tempo aquele fechamento da Eutálio de Castro Ribas ali, que deu um trabalho danado. Ficaram mais de um ano e meio. Inclusive, não é só essas uma que o senhor pede. Eu, como profissional ali em frente, o meu escritório, frente ao Horácio lá para 412, eu pedi para a comissão de trânsito lá fechar aquele canteiro. Eles acharam que não era viável. Inclusive até fechar esse canteiro, vereador Herbert, ali da próximo edifício Araucária. Que eu entendo que a população, nós temos carro. A população que tem carro tem que se habituar a andar um pouco mais. Por quê? Não respeito. Ali eles fazem uma manobra incrível para poder entrar na Horácio Lapa. Fiz como indicação até melhorarmos aquela rotatória em frente ao escritório do Oscar aí, ali do Dr. Rogério, ali aquela rotatória. Fecharmos todos os canteiros aqui na Avenida Horácio Lapa. Então, essa briga sua também nós demos essa sugestão. Infelizmente, é a Secretaria de Planejamento que tem a última palavra. Inclusive desses, para fazer justiça aqui. Eu gosto sempre de fazer justiça. Dos sinaleiros de 3 tempos, o primeiro requerimento que teve lá foi do vereador Sazinho. Inclusive, em todos os sinaleiros da nossa cidade, inclusive da Casa da Cultura e aqui do Posto Tarde. Então, são situações que nós mandamos para o planejamento. Eu sou daquele que, se é para ter, vamos fazer o estudo e vamos aproveitá-lo. Com certeza, vamos estar. Inclusive, até a questão, já me excedendo um pouco do meu à parte, mas a questão das ruas que o senhor pediu, da Avenida Paraná, da Otília Macedo Sikorski. Eu sou de que só tem que ter uma mão única. E nós temos que aprender a andar um pouco mais. Exatamente. Obrigado, vereador, pela contribuição. Vereador, Exatamente. me permite uma parte só para concluir? Pois não. Agora é a hora do planejamento fazer os projetos, porque não cabe ao vereador fazer o projeto. Planejamento e projeto. Obrigado. Exatamente. Então, todos esses trabalhos, esses pedidos estão na Secretaria de Planejamento. Nós vamos estar cobrando para que as melhorias aconteçam na nossa cidade. E nesse momento é o momento de a gente estar conscientizando a população, então, a estar aprendendo a andar e ter os sinaleiros para pedestre. Né? Eu também quero aproveitar aqui e falar de uma outra indicação. Eu estou aqui indico ao senhor prefeito, solicito aos órgãos competentes para que seja feito o estudo de viabilidade para a padronização da frota de táxi que circula no nosso município. Também acho que isso é uma questão de segurança, tanto para nós, passageiros, para todos os passageiros de Terêmico Borba, como para os próprios motoristas. A padronização nessa cidade está no volume de estado de veículos. Acho importante padronizar, acho importante e a nossa frota seja padronizada também. Meu tempo encerrou. Mais um minuto, então quero aproveitar aqui para falar um pouquinho do Agosto Azul. Nós estamos começando aí o Agosto Azul. Quero parabenizar toda a equipe aí, a Elisângela, toda a equipe do Centro de Especialização, que estão trabalhando para que nós, os homens, que muitos não costumam cuidar da saúde, né? Então é o momento da gente estar indo ali, pedindo a pressão, fazendo os exames e nos
conscientizando que a saúde é necessária para todos. Então estamos no mês aí do agosto azul e todos os homens que não, às vezes não tem, querem trabalhar, correr na busca, né? Mas temos que dar uma paradinha também para cuidar da saúde, porque na hora que a doença chega daí. Muito obrigado. Faz uso da palavra o vereador Hamilton Aparecido Machado. Boa tarde, senhor presidente, nobres vereadores e vereadoras, as pessoas presentes. Bem, o que me faz usar a palavra hoje, senhores vereadores, para falar um pouco a respeito do trabalho do nosso prefeito da nossa cidade. Nós podemos ver aí que, mediante as questões que vem acontecendo na nossa cidade, nós podemos parabenizar um pouco a Secretaria de Obras pelo trabalho que tem feito quanto à pavimentação em nossa cidade. Nós podemos ver aí que, vamos dizer, praticamente um ano e 7 meses que o prefeito, o executivo vem legislando nossa cidade, nós podemos ver que muitas coisas têm saído. Por que nós se falamos 1 ano e 7 meses? Porque 1 ano praticamente o prefeito trabalha em cima do orçamento do prefeito anterior. Então, senhores, nós podemos ver que muitas ruas têm sido pavimentadas em nossa cidade. Então não podemos deixar de subir a essa tribuna e falar o que está acontecendo em nossa cidade. E também, senhores, alguns dias atrás estive ali no bairro São Silvestre, onde eu resido, onde eu moro, com o secretário de saúde, com o prefeito, com o secretário de obras, para que ali fosse construído, senhores, um posto de saúde. E aonde nós vemos que, juntamente com eles, hoje já estive vendo, correndo atrás da matrícula do terreno, juntamente com a administração, para que possa estar dando andamento, senhores, para que esse posto seja construído. E acredito que em breve virá para essa Casa de Leis, para que seja aprovado esse posto. É mais um para dar atendimento para a nossa população da nossa cidade. Que nós vemos que aquela região que tem crescido bastante e tem necessidade de mais esse posto de saúde. E também, hoje de manhã, tive no devocional, eu e mais alguns vereadores, o vereador Alicésio e o vereador Maurício, aonde o prefeito colocou, senhores, a respeito de alguns médicos de nossa cidade, que estão atendendo aqui em nossa cidade, aliás, no centro de especialidade, que nós temos visto, que é um setor que tem muito bem funcionado, tem dado certo em nossa cidade. Então temos ali que parabenizar aquela equipe, especialmente a Elisângela, que é uma guerreira naquele centro de especialidade. Não podemos deixar de esquecer de você, Elisângela, pelo seu trabalho que você tem feito. E o médico ali colocou, senhores, que tem interesse em fazer algumas cirurgias aqui em nossa cidade. Tem interesse, e acredito que nós 13 vereadores, temos força para que isso aconteça em nossa cidade, para que não seja preciso os pacientes às vezes sair daqui para ir até Campo Largo ou até Curitiba para fazer umas cirurgias de catarata, que segundo o médico, o doutor Marcel, é uma cirurgia simples, não é uma cirurgia de alto risco, cirurgia simples, como também, senhores, cirurgia, então seria o mais ideal para que melhorasse para a população de nossa cidade. Então seria isso uma das colocações que eu queria colocar hoje. Vamos lutarmos juntos
para que isso possa acontecer em nossa cidade, para que esses médicos possam estar atendendo aqui. A estrutura não precisa ser grande, basta ter vontade de fazer. E eu acredito que isso o Executivo tem mostrado muito bem para a nossa cidade, principalmente na saúde. Nós podemos ver, senhores, que muitas coisas que não tinha no passado, hoje nessa gestão tem. São várias especialidades que não tinha atendimento, mas hoje nós temos aqui em nossa cidade. E nós vemos que o passo está dado. Só basta nós ter vontade e corrermos atrás. E isso eu acredito que nós 13 juntos podemos fazer junto ao Executivo. Muito obrigado e boa tarde a todos. Presidente, nós temos 4 minutos. Vereador Hélio César inscrito. Vereador, explicação pessoal. Nesse caso, solicito da primeira secretária a leitura da matéria escrita para votação na ordem do dia. Ordem do dia, discussão e votação em primeiro turno. Projeto de lei número 030/2015, de iniciativa do Poder Executivo. Mensagem número 28, de 25 de maio de 2015, que cria o Conselho do Polo de Apoio Presencial da Universidade Aberta do Brasil, no município de Telêmaco Borba, e dá outras providências. Está em discussão o projeto. Não havendo interesse em discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado o projeto de lei 030/2015 em primeiro turno. Emenda ao projeto de lei número 32/2015. Esse é o projeto de lei que estabelece obrigações às instituições que praticam serviço de natureza bancária em relação aos seus usuários. A emenda é número 10/2015, de iniciativa do vereador Maurício Diógenes de Castro, que apresenta emenda modificativa ao projeto de lei número 031/2015 da seguinte forma: modifica-se o artigo 10º pelo seguinte texto: esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando mantida a Lei 2092, de 6 de março de 2015. Está em discussão a emenda. Como não houve interesse de discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado a emenda 010/2015. Emenda número 011/2015, de iniciativa do vereador Everton Fernando Soares, que apresenta emenda aditiva ao projeto de lei número 031/2015, de iniciativa do Poder Executivo, que estabelece obrigações às instituições que praticam serviços de natureza bancária em relação aos seus usuários, incluindo novo artigo 2º, no texto do projeto, ficando alterada a numeração dos artigos subsequentes na redação final. Está em discussão a emenda. Como não houve intenção de discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado a emenda 011/2015 em turno único. Projeto de lei número 032/2015, de iniciativa do Poder Executivo, mensagem número 029, de 26 de março de 2015, que estabelece obrigações às instituições que praticam serviços de natureza bancária em relação aos seus usuários. Senhor presidente, eu estou em dúvida aqui, porque o projeto é 31, não é o 32. Então, é o projeto de lei número 31, de iniciativa do Poder Executivo. Está em discussão o projeto, já com as duas emendas aprovadas. Como não há interesse de discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado o projeto de lei 031/2015 em primeiro turno.
Não há mais projetos, senhor presidente. Como não há mais projetos, solicito da primeira secretária a chamada nominal dos vereadores escrita no livro próprio para o uso da explicação pessoal por 10 minutos. Inscritos, vereador Neri e vereador Hélio César. Faz uso da palavra o vereador Neri Rafael Mangoni. Agradeço a Deus, cumprimento o senhor presidente, nobres pares, mesa, os colegas vereadores, os amigos presentes, os que estão nos visitando, os que vêm pela primeira vez também. Fica estendido o convite para que sempre sejam presentes. Vou começar, senhor presidente, brincaram comigo que eu sempre inicio a fala nessa tribuna agradecendo a Deus. Evidentemente que costumei fazer isso e como propósito porque, na verdade, eu mais peço do que agradeço a Deus. E mais recebo do que peço. Então é justo que essa minha proposição, é Ele que me dá forças para que possa fazer o melhor trabalho em função daquilo que o povo, a comunidade, me responsabilizou nesta casa. Sei que muitas vezes nossas posições são contrárias de alguns munícipes, mas sempre que fazemos pautados, embasados e de acordo com as nossas convicções e a nossa espiritualidade. Quero dizer que hoje foi falado muito aqui em saúde e eu tenho observado andando por este estado e acho que o nosso município precisa melhorar na saúde, evidentemente. Sei que o esforço de funcionários e bons funcionários, com exceção de algum ou outro, existe um esforço para bem atender a população. Mas o que existe mesmo é falta de mais condições adequadas para os nossos funcionários trabalharem. Tenho visto nos municípios que eu ando com os meus atletas que às vezes locais bem equipados falta um bom atendimento. Não tem médico, não tem enfermeira, não tem um bom atendente, não tem carinho, não tem atenção. E isso eu não posso me queixar aqui do nosso município. Quero também reforçar que hoje é o dia do capoeirista. E nós tivemos no final de semana a corrida das gaiolinhas, vimos o quanto a nossa população é carente de lazer e esporte. Tivemos outras competições, mas a capoeira, ela é uma ótima ferramenta. E se dependesse de mim, de uma vontade política, administrativa, que eu não tenho essa função, eu colocaria capoeira em todos os bairros. Porque essa ferramenta promove o ser humano, dá autoestima, dá o reconhecimento do próprio corpo e o respeito pelo seu espaço e o espaço do outro. Aí nós estaríamos trabalhando e investindo em segurança pública, em saúde, em lazer, em educação, em cultura, em arte e etc. Fica o meu registro a todos aqueles que fazem a capoeira no nosso município. Tenho visto que as nossas indicações que fazemos ao executivo nem todas são atendidas. E entendo também que existe um esforço para atender, mas não é possível atender todas as indicações dos vereadores. Mas aqui eu fiz só 2 indicações hoje, pedindo desentupimento de manilhas ali na rua Olímpio Vieira, ali no bairro Socomim, e todo o bairro Nossa Senhora de Fátima, que está precário de bueiros entupidos. Então fica o registro aqui nessa tribuna. Eu não costumo citar aqui as minhas indicações, mas hoje eu faço como esse pedido ao secretário de obras. Aliás, falar em secretário de obras, nessa última semana tenho ouvido muito críticas em cima do secretário de obras em razão de algum pronunciamento dele na rádio. Eu não ouvi, confesso, e nem quero sair em defesa do secretário de obras. Mas quero aqui dizer que eu não condeno, até porque
eu sempre digo que a Secretaria de Obras, ela tem uma demanda, ela tem uma capacidade técnica 3 vezes menor que a demanda do nosso município. É impossível a Secretaria de Obras atender todas as necessidades na atual conjuntura da Secretaria de Esporte, tanto em termos de material, recursos humanos, quanto financeiros. A nossa cidade cresceu realmente desordenadamente e existe um esforço. Todos os secretários de administrações anteriores também passaram por esse problema. E quando o secretário vai na rádio e de repente faz algum pronunciamento, ele foi meu aluno, conheço o caráter do rapaz, sei do esforço dele, não digo que ele não errou, não tenha cometido erro, né? Mas tem um microfone de vez em quando, e nós temos aqui um microfone todas as semanas, e às vezes aqui nessa tribuna são derramados enxurradas de ofensas, ataques pessoais inclusive, não só ao secretário de obras como a outros secretários. Então não estou defendendo, mas estou fazendo essa consideração e esse registro. Aliás, se o secretário de obras teceu algum comentário de dizer que alguns vereadores não fazem projetos ou os vereadores não apresentam projetos, é preciso que eu faça o meu à parte nessa explicação pessoal. Porque projetos, né, nós analisamos mais de 100 projetos por ano vindo do Executivo, de suplementação financeira, de emendas e etc. Fora os projetos dos vereadores, que, diga-se de passagem, são muito limitados. Nós, vereadores, temos um limite. Nós não podemos fazer determinados projetos que dão embate em finanças. Não é de nossa competência. A lei orgânica, a lei federal, a lei estadual, nos limita, como vereadores, a fazer alguns projetos. Por isso que, claro, nós sabemos que a nossa função primeira é fiscalizar, é legislar, analisar os projetos de lei, votar a favor, votar contra, justificar, apresentar proposições, mas acima de tudo o nosso dever maior é a fiscalização e de preferência na execução, é dar crédito ao prefeito para ele fazer. E aí na execução é possível a nossa intervenção se o dinheiro está sendo bem usado, bem aplicado, os projetos estão bem executados. É para isso que nós fomos eleitos. E nessas inúmeras leis já citadas aqui pelo nobre presidente nessa tribuna, enquanto vereador na última sessão, são inúmeras as leis do nosso município e a maioria não, muitas delas são inócuas. Vou dar um exemplo. Existe uma lei que é proibido o trânsito de caminhões na área urbana do nosso município, mas é uma lei inócua. Aonde os caminhoneiros vão deixar? Aonde tem um porto seco? Aonde tem um local de estacionamento? Não existe. Nós temos que correr atrás para criar essas condições para que essa lei seja executada. O caminhoneiro não pode deixar o caminhão aonde? Lá no Embaú, lá do lado do asfalto. Já na frente da casa dele é roubado bateria e etc. Então, é evidente que é uma lei inócua, só para citar um exemplo. Mas nós temos feito algumas leis, eu quero citar, porque, evidentemente, eu até acho que deixei essa folha ali, nobre colega. Não, está aqui, obrigado. Está aqui. Eu queria citar aí algumas leis que a gente tem feito para o município, entre elas, eu vou pedir para o novo colega me trazer essas folhas. Se eu não encontrar aqui, viu? Ah, está aqui. Obrigado, não. Por exemplo, nós fazemos algumas leis aqui que é de competência do Executivo e nós não podemos dar entrada nessa Casa de Leis. Então a gente tem feito isso em forma de indicação, elaboramos a lei, o nosso gabinete, os nossos assessores, trabalhamos, formatamos a lei e encaminhamos para o Executivo em forma de indicação. E daí depende da vontade do Executivo em analisar a lei e encaminhar para a Câmara de Vereadores como iniciativa do Executivo. E eu tenho feito isso como uma forma de colaboração. Mas, por exemplo, nós temos encaminhado isso de competência do Legislativo, aprovado por essa Câmara, e que ainda não foi sancionado.
agendamento telefônico de consultas médicas para pacientes idosos e para pessoas com deficiência. É uma lei do meu gabinete, do meu mandato, que prevê agendamento por telefone para idosos e pessoas deficientes. Estamos cobrando isso para que o prefeito sancione esta lei. Uma outra lei que estabelece o dia 26 de maio, as comemorações do Dia Municipal da Qualidade de Vida, dentro da minha área do esporte, por causa justamente da criação do programa Dia do Desafio. Uma outra lei que autoriza o Poder Executivo a criar um programa social de emergência, denominado Frente Emergencial de Trabalho Temporário, para a limpeza e conservação da cidade, remoção e plantio de árvores, para fins que especifique e dá outras providências. Essa lei não é de competência do Legislativo, nós encaminhamos indicando para o prefeito para que ele crie esta lei para a limpeza da nossa cidade. Estamos aguardando. Declaro de utilidade pública, uma outra lei, o clube de serviço Lions Clube, uma outra lei que também encaminhei na gestão anterior e até agora não foi sancionada, vamos encaminhar de novo, que institui as ruas de lazer no município de Telêmaco Borba. Uma outra lei, projeto de lei, e essa de iniciativa minha e da vereadora Fátima, que foi por indicação para o Executivo, e esta administração encaminhou o projeto de lei para a Câmara Municipal, como é possível, para os senhores terem ideia. Iniciativa do vereador Neri e da vereadora Fátima, que institui o programa Selo Social no âmbito do município de Telêmaco Borba. Essa lei foi enviada, foi já aprovada por nós, reenviado de volta para o Executivo. Ainda, a próxima lei aqui de iniciativa do vereador Neri e do vereador Hélio César, que dispõe sobre a política anti-bullying nas instituições de ensino públicos e privados do município. Senhor presidente, só para concluir. Ainda, mais uma lei que dispõe a alteração da lei orgânica municipal, adotando o sistema de votação aberta, excluindo o voto secreto nessa Casa de Leis. Eu tenho orgulho de ter participado junto com os meus vereadores, Neri, Fátima, Hélio, Mário, Everton e Célia. E por fim, quero esclarecer que estamos trabalhando numa lei para instituir o Hospital Público Veterinário para os cães de rua e etc. Então, não tive tempo de explanar mais, mas fica aqui o meu registro, senhor presidente. Muito boa noite. Faz uso da palavra o vereador Hélio César. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, nossos assessores, a imprensa, a escrita e a falada sempre presente, nosso presidente de bairro que sempre está acompanhando o nosso trabalho. A gente fala aqui, senhores, por que a gente enaltece, senhores, senhoras? Porque são 40, 45 presidentes de bairro, e a gente vê muito pouco, né? Aqui, nos dias de audiência pública, no dia de uma LDO, uma aprovação do orçamento. Então, vocês, senhores, estão de parabéns. Senhor presidente, falando em parabéns, eu quero primeiro começar aqui, dar meus parabéns ao pessoal ali do autódromo, que nesse final de semana foi feito mais uma corrida, né, nas modalidades super forma tubular, onde que ficou em primeiro lugar o Délcio Bertaço de Apucarana. Em segundo lugar ficou nosso Telêmaco Borbense aqui de sangue, Luizinho. E em terceiro lugar ficou a Mauri. Eu sempre falo, senhores, que no esporte, para mim, não é ganhador e perdedor, mas sim ganhador e vencedor. Porque qualquer modalidade de esporte, como o vereador Neri falou aqui, as pessoas estão aprendendo só coisas boas. Nunca aprende coisas ruins e está com a sua cabeça sempre ocupada. Então, a todos, aos funcionários da prefeitura que estiveram ali preparando a pista, né, a elétrica, o pessoal das enfermeiras, parabéns a todos. Também, senhores, também, quando o vereador fala, né, respeito, é muito importante a gente subir nessa tribuna com responsabilidade. Que eu sempre falo, nós estamos falando de pessoas. E quando a gente tem uma prova, que eu já fiz isso aqui, quando a prova chegou na minha mão, obviamente no outro dia estava encaminhado ao Ministério Público. Mas primeiro colhi prova, para não negredir pessoas, que são homens,
são mulheres, então temos que ter responsabilidade na palavra. E uma coisa, senhores vereadores, espero que seja de uma coisa para melhor. Aonde que o passarinho me falou que eles estão querendo fazer um centro de triagem lá no autódromo. Já várias pessoas vieram me perguntar, né? Ali, senhores, faz 15 anos que eles estão ali. A segunda vez que eu vou, eu não vou falar para vocês que eu já, desde quando eu assumi, eu nunca fui. Passava por ali, mas nunca cheguei. Foi a segunda vez que eu vou. Ó, senhores, vereador Rubens Bento, é de 8 a 10 mil pessoas. E sem pagar nenhum centavo, sem nenhum cruzeiro. Então, se a Coiabim, senhores vereadores, tem interesse, né, de ocupar a área, mas que tenha respeito também com a pessoa que está ali. A gente sempre fala, o respeito não começa lá em cima, começa do pequenininho até o grandão. Chama o pessoal então e dá a satisfação. Estamos querendo mexer com o espaço ali, mas vamos ter outra coisa melhor para os senhores. Por que, senhores vereadores? Senhor presidente, nós temos que unir as forças. Unir as forças. Os 13 vereadores junto com o executivo. O IFET, senhores. Ficou ótimo, né? Estão fazendo homens e mulheres ali, formando. Parabéns, ficou muito bom. Só que nós não podemos deixar o que aconteceu com o CTG. Cadê o espaço do nosso povo hoje? Cadê o espaço? Então, de antemão, senhores vereadores, aqui haja respeito para a empresa, para o executivo, aquelas pessoas que estão ali. Tem que ter. Se não chamaram, pode ser que estão fazendo estudo, mas é isso que a gente espera. A gente espera que chame as pessoas que estão envolvidas ali. Também, senhores, quero aqui, como já foi citado pelos novos pares aqui, né? Vereador Miltinho, vereador Meri, vereador Bem, eu quero aqui enaltecer, também agradecer, em nome da população. Como o vereador coloca aqui, que a gente não vem aqui nessa tribuna pedir nada, eu não venho pedir nada para mim, eu venho pedir em nome do povo. Como cada um dos senhores que ocupa uma cadeira nessa tribuna. E eu quero agradecer aqui o Centro de Especialidade, como já foi dito, né? O Centro de Especialidade, senhor, eu estou no meu segundo mandato. Foi inaugurado há 2 anos, mais ou menos, 1 ano e meio, não me recordo bem. Vai fazer 2 anos de anota. Há 2 anos atrás. No dia 9 de agosto. E antes, senhores, olha, hoje atende 200, 300, 150 pessoas por dia. Senhores, entre as especialidades que estão sendo atendidas ali, oftalmologista, cardiologista, otorrino, gastro, neuro, ortopedista, nutricionista e endócrino. Também, senhores, na parte da manhã, hoje, o vereador Maurício, o vereador Michano, com o prefeito, esteve lá falando com o doutor Marcel, vereador Neri. Que o doutor Marcel, ele tem pretensões de vir para Telêmaco Borba e montar uma sala aqui para ele atender o povo aqui, cirurgias de catarata e vitinígio. Bem falado pelo vereador Miltinho. Hoje, se você vai para Curitiba 4, 5 vezes, senhores, e chega lá muitas vezes, volta embora até 10 vezes para fazer uma cirurgia de catarata. Então, o prefeito pediu para o secretário, falou, olhe com carinho, que eu tenho interesse. Aí a gente marcou, a gente foi com o vereador Maurício Miltinho falar com a Elisângela lá, aonde que ela colocou que o Dr. Kleber tem interesse também. O Dr. Kleber faz vasectomia e fimose. Também, senhores, quantas e quantas crianças, quantos pais têm que sair daqui para Curitiba levar? E mais, senhores, na conversa, que agora à tarde, vereador Maurício, vereador Mitinho, fiquei sabendo que a ligação foi de tarde, também há uma previsão para setembro. Nós temos um atendimento, presidente, de especialidade vascular aqui na cidade.
Olha que maravilha. E os doutores, o que eles precisam? Eles têm os maquinários. Eles precisam de uma sala, um espaço, uma sala. Então eu acho que nós temos aqui, senhores vereadores, para poder ficar melhor, né, vereadora? Eu pensei na UPA também, vereador. Mas podemos estar junto aí. Então eu quero aqui parabenizar, dar meus parabéns a Elisângela, a Adriana, a Slaine, a Fátima, o Ângelo, enfim, senhores. As zeladoras, o zelador, o guardião que trabalha ali, né, por esses 2 anos ali, que a nossa população, graças a Deus, está feliz. Senhores, no momento que a gente tinha, senhor presidente, era isso aí. E meu gabinete continua aberto para a população de Telemco Borba. Aberto a qualquer pessoa. Não é para 1.200 pessoas que votou em mim. O gabinete de cada vereador está aberto para 70 mil. Limitado como vereador. Limitado. Falo dos senhores e senhoras que é limitado. A vontade do vereador e do prefeito é muito grande, senhor. Mas olha aqui o que aconteceu na área 6. Tudo certo. Falta de documento. O prefeito está certo. O prefeito está correto. Até porque, se ele fazer do jeito que a empresa quer, sem certidão negativa, o que é o nosso papel? Nós, vereadores, nós somos fiscalizadores do povo. Esse é um papel nosso, fiscalizar. Então, gente, a gente entende que não é fácil. Muitas vezes a gente subir nessa tribuna aqui, falar coisas, né? Como eu já falei. Então, tem que ter respeito mesmo. Como o nobre vereador falou ali. O respeito, que as informações venham, né? Que as informações que a gente pede, que venham certas. Porque ninguém tá... Eu não estou aqui brincando nessa casa para ser vereador. Eu não estou. Eu sei que daqui um ano e pouco, eu posso já estar deixando outro sentado no meu lugar aqui. E torço para que ele venha, senhor, e faça um trabalho decente. Senhor presidente, senhores vereadores, uma boa noite a todos. Não há mais ninguém inscrito, senhor presidente. Senhores vereadores, coloco em votação o pedido verbal, o requerimento verbal do vereador Rubens Benck, o qual solicita para que seja convocado, ou melhor, convidado, o diretor da 21ª Regional de Saúde, o senhor Roberto Matucci, para que venha trazer explicações quanto às cirurgias eletivas, que hoje foram, pela imprensa e também ele mesmo já divulgou, seriam em torno de 3.000, sendo 1.800 para Telêmaco Borba. Está em discussão o requerimento. Senhor presidente, não quero discutir. Se discutir, daí vai para votação para outra semana. Solicitar, acrescentar mais uma questão, que oportunamente, aproveitando que vem o secretário, nós possamos também incluir a questão do hospital regional para sabermos como está essa relação com o Estado e como está o andamento do hospital regional, que venha essa resposta e esse assunto seja também de pauta. Pode ser? Pode ser. Continua. O autor. Aproveitando até a complementação do vereador Neri, que às vezes na empolgação a gente faz um requerimento assim, mas complementando, até poderíamos colocar na pauta para discussão dele a implantação do SAMU, porque o SAMU já está em construção. Para quando que tem essa previsão aí do SAMU também, senhor presidente? E complementação. Continue a discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Pois não. E também nesse mesmo requerimento, se haver possibilidade de ser cumprimentado também a pedido de informação, a questão daquela verba que o governo do estado está passando para o hospital, de 100 mil reais. 100 mil reais. Isso. Que como está sendo fiscalizado esse investimento. Mais alguma sugestão?
coloco em votação os pedidos dos vereadores Neri, Publibank e vereador Miltinho, o qual será solicitado ao diretor da 21ª Regional que traga explicações, informações, melhor, né, sobre o SAMU, implantação do SAMU, Hospital Regional, cirurgias eletivas e também o convênio entre o Estado e o Instituto Dr. Feitosa no valor de R$100 mil. Está em votação. Está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem levantando a mão. Aprovado, então, o requerimento. Solicito a divisão de legislação que verifique a possibilidade da data para que o diretor, senhor Roberto, possa vir até essa Casa de Leis para trazer essas informações. Também, senhores vereadores, houve discussão sobre a LDO, como que está a situação da LDO, e segundo hoje a nossa contadora, já houve um sinal amarelo para um diálogo sobre a LDO. Então eu gostaria de ver com os senhores vereadores na quarta-feira para que nós possamos fazer uma reunião a respeito da LDO, junto à nossa contadora e também com o senhor Celso do Poder Executivo. Queria saber se na quarta-feira há possibilidade. Eu sei que tem uma comissão ou várias comissões fazem reunião na quarta-feira ou quinta. O horário é que os senhores verem. Nós vamos estipular a reunião em torno de 1h30, por aí no máximo. A critério de vocês. Quarta-feira, às 15 horas, tudo bem? Aqui no plenário. Então, solicito a divisão da legislação que agende o plenário para a nossa reunião. Também, senhores, queria colocar para vocês a importância que é o nosso centro de especialização hoje. Um sonho há de muitos anos, não foi só deste mandato, mas do mandato passado foram várias reuniões do Poder Executivo, junto ao presidente da MCG, o engenheiro que era prefeito de Tibagi, Ocival, já para ir conscientizando a importância de se trazer o centro de especialidade para Telêmaco Borba. Então nós vemos que foi algo, nós vemos que políticas públicas elas não se realizam da noite para o dia, mas sim, ela tem que ser amadurecida e com o tempo ela vem a dar seus frutos. E nós vemos hoje, graças a Deus, dia 9, o centro de especialidade vai completar 2 anos, ele está engatinhando, tem muito ainda que crescer. Diante da nossa cidade, de aproximadamente 75 mil, hoje com os nossos trabalhadores que estão no projeto Puma, chega a aproximadamente 80 mil habitantes. Nós vemos que houve um grande ganho para a saúde de Telêmaco Borba, o centro de especialização. Fico feliz quando se coloca em se fazer as cirurgias eletivas. Porém, isso depende da MCG. A MCG que coordena tudo. E dentro do consórcio consultas e exames. Vai ter que se fazer, claro, uma modificação interna dentro da MCG para que se possa ser realizada essas cirurgias eletivas em Telêmaco Borba. Um grande ganho é a conscientização já dos médicos que ali estão trabalhando para que se possa fazer essas cirurgias aqui em Telêmaco. Acho importante. Vocês vejam bem, nós vemos agora o mês de agosto, o mês azul, que está sendo coordenado mais uma vez pela equipe do Centro de Especialização, né, a Elisângela e toda a sua equipe fazendo esse trabalho. Nós vemos o ganho tão grande desse trabalho preventivo que está sendo realizado. Então fica aqui, como presidente da Câmara, representando toda esta casa, representando o Telêmaco Borba, também deixar os parabéns ao Centro de Especialização. Nós vemos que eles precisam muito, como disse o vereador Neri, de mais espaço e também precisam de mais, colocamos assim, condições de trabalho para realizar.
os seus trabalhos. Nós vemos que o SAMU, ou melhor, a UPA, está para ser inaugurado, inclusive está tramitando, hoje entrou nesta casa o parecer da comissão de 555 mil, e uma parte desse dinheiro é para o funcionamento da UPA, para o centro de especialização e também uma parte para os exames, para que não aconteça isso que nós estamos vendo de uma fila de 50 pessoas para se fazer o exame. No meu ponto de vista, não é tanto falta de dinheiro, mas é falta de planejamento. A lei de responsabilidade fiscal, ela coloca a todo momento, todas as ações públicas precisam de planejamento. Quando se planeja, se erra menos. E eu tenho visto essa casa, quando fazem as críticas, e eu tenho que defender a nossa instituição, como presidente dessa casa, que esta casa, em momento algum, reprovou ou deixou de incentivar, motivar a saúde em Telemaco Borba. Todos os projetos, sempre com regime de urgência. Quero parabenizar, sim, as comissões, que muitas vezes acham que o vereador somente vem na segunda-feira. Muito pelo contrário, vocês viram, para que possamos fazer uma reunião quarta-feira, já discutimos uma agenda, porque cada comissão já tem os seus afazeres diante dos projetos. Então vem aqui dizer que essa casa sempre ajudou e sempre vai ajudar. Jamais a mesa diretora desta casa vai permitir que um projeto fique engavetado, que uma comissão segure um projeto. Nunca aconteceu isso, que venha segurar. Porque esta casa é uma casa madura, uma casa de vereadores responsáveis, vereadores que se preocupam, sim, com o desenvolvimento socioeconômico, urbano do nosso município e também voltado à saúde. Representamos uma sociedade. Nós, muitas vezes, alguns pontos de vista não nos agradam, mas nós representamos praticamente 75 mil pessoas. Quando termina-se as eleições, desce-se todo mundo dos palanques, dos comitês, e nos reunimos dentro de uma democracia, onde as diferenças formadas por cada vereador em seu partido faz, sim, o desenvolvimento do município de Telemaco Borba. Um desenvolvimento esse que, dentro do orçamento do ano que vem, tem um ganho de 13,6%, vocês vejam bem, dentro do orçamento. Um orçamento praticamente de 175 milhões de reais. Esta casa participa, sim, quando faz os seus pareceres para as comissões, quando faz seus pareceres para que os vereadores formem a sua opinião técnica e também a sua opinião de mérito na hora de votar. Então, quero deixar já, desde já, em nome da mesa diretora, a responsabilidade que todos nós, vereadores, temos quando analisamos um projeto. Podemos ter as nossas divergências, sim, quando usamos a tribuna, mas, porém, um único objetivo, que é o bem social de todos os moradores da nossa cidade. E com isso encerro, deixando mais uma vez, em nome do Poder Legislativo, em nome dos 13 vereadores, alguns que não houve tempo hábil para se inscrever, outros que não quiseram usar da palavra, dizer parabéns ao Centro de Especialização pelo trabalho que tem sido feito. Porque é muito difícil, por exemplo, foi citado as cirurgias, por exemplo, de cataratas, às vezes 5, 6 viagens para Curitiba, e faz-se a cirurgia de manhã e volta-se à tarde. Dali 2 dias, volta-se para fazer uma análise após a cirurgia. Então vocês vejam, realmente é importante, e o que depender desta casa, com certeza o Poder Executivo, e falo isso em nome de todos os vereadores, o Poder Executivo vai ter sim o apoio dessa casa para que essas cirurgias eletivas sejam realizadas em Telemaco Borba. Então, desde já, quero agradecer aos vereadores pela maneira que vocês têm conduzido os trabalhos dentro das comissões, dentro das nossas reuniões externas, mostrando um amadurecimento político dentro de nossa cidade. Finalizando, agradeço a Deus por esse dia, por essa noite, agradeço a presença de vocês, vereadores. Sabemos que está faltando 3 vereadores, mas tiveram suas justificativas
aprovada por esta casa. E agradeço a todo o público que sempre está prestigiando e convido para que venha, sim, conhecer todos os trabalhos que envolve dentro do Poder Legislativo. As eleições estão aí e gostaríamos que, nas próximas eleições, que possamos ter candidatos voltados que conheçam a realidade política de Telêmaco Borba, para que, sim, a democracia seja mais uma vez a liberdade de todos nós. Boa noite e muito obrigado a todos.